Por que você trabalha tanto e o dinheiro some? Bom dia amigos, bom dia do A ao Z, para não esquecer você, um ótimo dia abençoado, glorificado e santificado pelo Todo-Poderoso, sempre. Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão, um abraço no seu coração e nesse dia, nesse local maravilhoso, eu gostaria de pedir para vocês permitirem esse momento, dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de todos os vídeos que eu fazer para você. Amigos, nesse dia maravilhoso, nesse local maravilhoso, eu vou falar com vocês sobre o quê? Por que você trabalha tanto e o dinheiro some, desaparece? Eu sei que muitas vezes você escutando um vídeo desse aqui, você vai brincar logo assim, fala assim, porque eu ganho pouco, por isso desaparece. Eu não estou falando de você que ganha o mínimo, ou um pouco mais do mínimo, ou dois mínimos, e isso aí dá simplesmente para a sua subsistência. Eu não estou falando de você. Eu sei que muitas vezes esse tipo de vídeo não serve para uma pessoa que ganha o suficiente para poder viver o mês todo. Mas eu estou falando daquela pessoa que ganha muito mais do que o suficiente e o dinheiro some, desaparece. E às vezes você também ganha dois mínimos, mas você vive com os pais. Talvez você vive com os pais. Se você vive com os pais e acaba todo esse dinheiro é porque alguma coisa está acontecendo. Talvez você não está usando para coisas úteis. Então, muita atenção nessa situação. Por quê? Por que você trabalha tanto e o dinheiro some? Por que você fatura bem, você tem um faturamento alto e o dinheiro some? Uma vez uma pessoa perguntou para mim, eu não sei o que acontece comigo, que eu estou trabalhando errado a lei da atração, porque nós ganhamos muito, era muito mesmo, ganhava acho que 30 salários mínimos, entre o casal era 30 salários mínimos, mais ou menos. Eu falo assim, o valor da época dava essa média, 30 salários mínimos, não é pouco não, como empregado não é pouco salário. E disse que não tinha nada, vivia de favor e não tinha casa nem pagando. E vivia de favor numa casa de um familiar e coisa e tal, e não sei o quê. E eu falei, você já avaliou o que você gasta? Aí a pessoa pensou bem, nunca avaliou, nunca tinha avaliado, nunca fez uma reflexão sobre isso aí. Simplesmente estava preocupado porque gastava tanto, porque não tinha nada. Mas aí quando foi ver o patamar que a pessoa vivia, ela vivia num patamar que não era o dela. Vivia num patamar que não era o dela. É a mesma coisa quando, eu lembro quando eu era novo, treinávamos na academia e a maioria, vamos supor 99%, eram todos filhos de pessoas que tinham condições financeiras altas. E eu, infelizmente, era do que tinha condições financeiras baixas. Mas no meio deles tinha alguns que não eram da condição financeira alta e andava com eles. Então ia nas mesmas festas que eles. E um dia eu perguntei para essa pessoa, falei, como é que você consegue ir nessas festas? Falou, você não trabalha? Falei, eu trabalho, mas eu tenho que ajudar em casa. Tudo menino novo, 14 anos, 15 anos, naquela época podia trabalhar com 14 anos, registrado ainda. Eu tenho meu primeiro registro com um pouquinho mais de 13 anos, fez 14 eu acho que eu já tinha o primeiro registro. E tá lá na carteira para provar. Então acontece, eu falei para o senhor, como é que você consegue? Falei, você não trabalha? Eu falei, eu trabalho, mas eu tenho que ajudar em casa, se eu pagar uma discoteca, que a gente falava na época, pagar uma discoteca, pagar isso aqui, não consigo ajudar em casa. Ah não, mas eu dou um jeito, A pessoa gastava tudo que ela ganhava lá, sumia o dinheiro, desaparecia. Desaparecia porque queria andar com aquelas pessoas, tinha capacidade financeira mais alta. O que ele ganhava por mês é o que ele ganhava de mesada. Ainda ganhava a roupa do pai e comida e tudo mais, e ganhava de mesada. Então gastar um salário, 2 salários em festa para eles não era nada, mas para ele era. E acontece, arrumava muito problema em casa. Arruma-se muito problema em casa quando a pessoa faz isso, porque ela está vivendo além dos limites. A pessoa saindo daquela vibração que ela tem. Ela está saindo daquela vibração. Nós, muitas vezes, vamos fazer isso aí. Gastar o dinheiro todo que nós temos à toa. Porque nós não avaliamos, não pensamos, queremos andar num nível que não é o nosso nível. Não estou falando que você tem que andar sem gastar nada, mas às vezes você não tem que acompanhar. E eu nunca acompanhei aqueles amigos. São amigos até hoje, mas eles têm o grau de vida deles. Tem o grau de vida deles. E aumentou. Se eu quisesse acompanhar hoje, por mais que melhorou a minha situação, não dava ainda. Não dá para acompanhar. Se eu for acompanhar, eu vou ter problemas financeiros futuramente. Porque são pessoas que estão no nível acima financeiramente. Então, às vezes, você acaba com o seu financeiro todo
Porque você fatura bem, quando você fatura bem, não é para aquele outro caso das pessoas que são assalariadas, mas quando você fatura bem é porque você gasta em coisas demasiadas que não precisava gastar. Você vai na praia sem precisar, sem poder, quer dizer, precisar, ninguém precisa em praia, vai porque quer. Mas eu falo assim, você vende coisas para ir na praia, você fica devendo pessoas para ir na praia. Por quê? Porque você não tem aquele capital. E aí você depois me pergunta, por que será que eu fico sem? Porque você gasta em coisas que não deveria gastar. Você compra coisas que não deveria comprar, porque entra o ego, né? Eu tenho que comprar, eu tenho que andar com meus amigos, eles têm que ver. E eu vejo pessoas assim hoje, pessoas que estão praticamente na minha idade, vivendo dessa forma, distribuindo dinheiro para lá e para cá e ficando sem nada, ficando com débito, com dívidas, porque acompanha pessoas que não está acima do nível dele financeiro. Por quê? Porque o ego, né? Nosso ego é exacerbado, eu não posso falar isso. Nós temos um grupo da turma da academia e eles veem esse vídeo, eu coloco lá, eu estou falando e coloco lá. E tem um grupo da academia dos ex-lutadores e nós conversamos lá. E eu comento, faço às vezes vídeo falando sobre quando eu entrei na academia, por que eu entrei, como é que foi. E eu às vezes faço esse comentário, que na época eu acho que eu era o mais pobre de todos financeiramente. E era uma realidade. É vergonha? Não, não é vergonha, é a situação que é assim. Eu nunca tive vergonha. Vergonha é você andar num nível que você não pode, ficar devendo para as pessoas e não cuidar dos seus para estar andando com aquelas pessoas. Essa é a vergonha. Então, por que você fatura bem e fica sem nada? Avaliar e entender, observar o que está acontecendo à sua volta, qual é o nível de vida que você quer ter, por quê? Aí você vai entender por que seu dinheiro some, tá bem? Não precisa de tratamento psicológico, não precisa nada. Mas, às vezes, é uma coisa psicológica. Às vezes você gasta em coisas que você nem sabe que gastou. E some dinheiro. É psicológico, pode ser uma crença, pode ser alguma coisa que aconteceu lá atrás. Pode ser alguma coisa que aconteceu lá atrás, que você gasta para ficar sem nada. Vem aquelas crenças limitantes, dinheiro é sujo, né? Dinheiro é sujo, então eu vou ficar com o dinheiro no bolso? Tem que acabar com tudo. Todo dinheiro que entrar tem que acabar. Você está se dando bem, está prosperando, não tem que pagar colégio particular para criança, não tem nada, só que você de repente fala, não sei o que acontece, eu fico sem nada, cara. Eu já fiz um vídeo sobre isso aí. Então, existem vários fatores. Um dos fatores pode ser psicológico, sim, pode ser uma crença limitante que está bloqueando sua vida e está fazendo você gastar tudo. Mas o principal é a parte do ego também, de você, muitas vezes é o ego de você querer se comparar a outras pessoas, querer andar com outras pessoas que você não precisa andar. Pode só ser amigo dela, não precisa andar, acompanhar. Elas vão comprar um jet ski. Para que você vai comprar um jet ski? Mas porque meus amigos vão comprar, fica chato eu não ter um. Você pode ter aquele dinheiro empatado para nada? Investimento passivo? É investimento passivo, não te dá lucro nenhum. Você vai alugar ele? Não é para alugar, é para ter. Aí fica guardado lá um ano lá e usa 5, 6 vezes no ano. Ou um pouquinho mais. Para nada, investimento passivo. Investimento passivo. Você não precisa comprar. Se você não pode comprar, fala. Para mim é muito. Para mim é um investimento passivo que eu não tenho que ter. Eu tenho amigos meus que compraram e depois já venderam, porque falou, cara, fica parado isso aí, um investimento danado, fica parado aí para quê? Para dar uma volta no final do ano, eu alugo lá na praia lá e dou uma volta e acabou. Mas porque eles podiam, mesmo eles que podiam ter aquilo, eles entraram nesse consenso, né, nesse consenso de que era um investimento passivo que não valia a pena ter. Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão. Um abraço no seu coração e fiquem com Deus.